inscrições, há algumas pessoas que ainda não chegaram, outras que perguntaram se podia ser gravado, porque eventualmente vão chegar mais tarde. E então queria só dizer-vos para, se alguém não estiver, eu convido-vos a estarem com a câmara ligada, porque para mim é muito menos solitário e muito mais agradável, mas se alguém, pelo facto de estar a ser gravado, não estiver à vontade com a câmara ligada, também pode desligar, está bem? Portanto, a partir deste momento vamos gravar. Queria também avisar-vos que também comigo está o Carlos Goga, que é espanhol, é meu companheiro de vida e de trabalho e vai estar aqui a dar algum apoio, também com atenção aos comentários e à entrada de novas pessoas. E entre vários amigos aqui também tenho a Inês Diogo, que também dá formação comigo e que depois mais tarde também se pode apresentar. Então vai ser gravado a partir de agora a sessão. E queria talvez começar precisamente por me apresentar para quem ainda não me conhece muito, também dizer-vos por uma questão só de logística, nós vamos retirar-vos o som, não que eu não vos gostasse de ouvir, mas como ainda somos alguns e estamos à espera de mais gente, torna-se um bocadinho desconfortável, não é, o som de fundo, portanto vamos retirar o som, mas ao longo deste webinar haverá oportunidade também para partilharem. O meu convite é que façam a qualquer momento, através do chat. Eu penso que hoje em dia já qualquer pessoa está mais habituada ao Zoom, mas em português ou português do Brasil bate papo e, portanto, a qualquer momento podem colocar questões, comentários que tenham, que eu de vez em quando vou lá e vou espreitar e vou perceber se há alguma questão assim mais urgente. E de qualquer das maneiras, também mais para o final do webinar, eu vou deixar mesmo um espaço para dar uma olhada ao chat e, se tudo correr bem, também dar algum espaço para que oralmente também possam colocar alguma questão, mas estejam à vontade também durante este tempo. Então, para quem não me conhece assim muito, Wanda, we cannot listen you. obrigada, é que como foi desativado o som para todos, eu também fiquei sem pio. Obrigada. Este tipo de sessões e de webinars tem mesmo isto, não é? Também nos traz alguma vulnerabilidade, nós mostramos aquilo que sabemos, mas também um pouco aquilo que não sabemos, e a ideia é precisamente também permitir esta fluidez. Dizia eu que nasci no Alentejo, em Isa, e ali com alguma descendência também da zona da Beira, mas moro em Lisboa há muito tempo. E a minha formação base é de farmácia e foi onde trabalhei na indústria farmacêutica durante cerca de 20 anos. E ao longo desse tempo fui sentindo, também devido ao stress, à necessidade de um certo controle e de perfeccionismo, fui sentindo a necessidade de encontrar algumas ferramentas que me ajudassem precisamente a lidar com esses desafios do dia-a-dia e muito com a parte da ansiedade e do stress. E entre as várias ferramentas que encontrei, de facto o Mindfulness foi aquela que teve o maior impacto na minha vida, e o impacto foi tão grande no meu bem-estar que eu senti a necessidade também de investigar e de explorar um bocadinho mais esta área da inteligência emocional e do Mindfulness aplicada à vida pessoal e também à vida profissional. E como eu costumo dizer, apesar de separar aqui entre vida pessoal e profissional, todos sabemos que somos uma pessoa, não é? Tanto com estas diferentes áreas e com estas diferentes questões, mas quando estamos esgotados profissionalmente, de certa maneira, também o estamos a nível pessoal e vice-versa. Então fui investigando e, portanto, e tornei-me também professora certificada, neste caso de um programa que é de inteligência emocional e de mindfulness do Search Inside Yourself, e foi aqui um bocadinho, digamos, a minha rápida história até aqui. Agora queria passar mais a este webinar e porque é que nós sentimos a vontade e também de certa maneira a necessidade de organizar um pequeno webinar sobre estes temas. Acho que não é difícil perceber que todos nós estamos a lidar
todos nós já lidávamos no dia a dia, naquele mundo em que vivemos atualmente, e eu sinto muito isso, também daí a minha vontade de partilhar convosco, que estamos num mundo completamente em mudança, muito ambíguo, muito incerto, até há um termo militar, que é o termo VUCA, ou VICA em português, que transmite precisamente isso, e portanto estamos sujeitos cada vez mais a diferentes estímulos, a mais incerteza e também cada vez mais distrações, quer tecnológicas, que são das maiores distrações, quer de outro tipo, o que nos leva a alguma dificuldade maior na gestão de tudo isto e também na nossa própria gestão emocional. Então este tipo de ferramentas, como vou partilhar hoje um bocadinho convosco, da minha experiência pessoal tiveram um grande impacto e principalmente no momento em que nós estamos a vivenciar, a viver neste atual momento de pandemia, eu diria que muito disto já existia, mas de certa maneira veio mais ao de cima e portanto as pessoas tornaram-se mais conscientes, digamos assim, daquilo que não conseguimos controlar, da incerteza e da ambiguidade da vida e ao mesmo tempo a necessidade de desenvolver aqui algumas competências mais relacionadas com a inteligência emocional, não quer dizer que a cognitiva não seja importante, mas que nos ajudem a autorregular, a sentir-nos melhor. Também é porque precisamente as pessoas procuram cada vez mais este tipo de ferramentas, mas apesar de que cada vez mais se fala de inteligência emocional e de mindfulness, basta nós chegarmos a uma livraria, não é? E vemos os livros em destaque, tem tudo, quase tudo a ver com o bem-estar, com conseguir ser feliz, com algumas ferramentas, tal como a meditação e o mindfulness, e também nas revistas, e portanto, apesar de cada vez se falar mais, também existem ainda muitos mitos, muitos mal-entendidos em relação a estes temas. Portanto, o objetivo aqui hoje é de uma forma relativamente informal, digo relativamente porque obviamente com todas estas pessoas é difícil um intercâmbio mais ativo, portanto eu vou falar um bocadinho mais do que vocês, mas de maneira simples, também objetiva e um pouco resumida, eu passar-vos aquilo que é a minha experiência com a inteligência emocional e com o mindfulness e como é que eu acho que isso pode ajudar nos desafios que temos no dia a dia. Então, uma das coisas que eu acho fácil, digamos assim, nós percebermos, era aquilo que eu falava, que é o mundo exige algum tipo de ferramentas que nós já temos de certa maneira, mas que não estão ativadas, não estão treinadas. Eu costumo dizer que há uns anos atrás, a geração até dos meus pais, mas dos meus avós, dos meus bisavós, e se eu penso, por exemplo, na aldeia, ao tipo de trabalho que tinham, mas mesmo na cidade, nós tínhamos, ou eles tinham muito trabalho de facto, mas viviam mais de acordo com aquilo que nós chamamos as leis da natureza e então existiam mais pausas naturais, também não estavam estimulados com tantas distrações como nós temos hoje em dia, de televisão, de tecnologia, e ao mesmo tempo estas distrações levam-nos muitas vezes a uma pressão de o que temos que fazer, e ao que temos que responder rapidamente. Então aquilo que provavelmente há uns anos atrás era natural, neste momento não é tanto. Eu às vezes comparo também com o exercício físico. Se nós pensarmos no treino do corpo de forma mais dedicada, também há uns anos atrás, na geração dos meus avós, se eu dissesse ao meu avô que me ia enfiar dentro de uma sala a treinar com mais 20 pessoas numas máquinas, ele diria que eu estava um bocadinho maluca, não é? Ou que iria correr durante uma hora e iam-me perguntar atrás de quem, não é? Ou a fugir de quem. Porque naturalmente há alguns anos atrás o corpo treinava-se mais, não é? A maior parte dos trabalhos eram muito mais físicos do que cognitivos. E em resposta a isso, hoje em dia, não sei se posso dizer a maioria das pessoas, mas pelo menos uma grande parte das pessoas já tem esta necessidade de dedicar algum tempo a treinar o corpo. Seja num ginásio, seja a caminhar, seja na natação, seja no yoga, no pilates, seja naquilo que for. E portanto, hoje em dia isso é algo necessário que eu diria que quem não o faz sente-se um bocadinho mal às vezes de não o fazer.
Quando nós estamos a falar deste tipo de práticas de desenvolvimento e treino da nossa atenção, já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, em vez de treinarmos o nosso corpo, nós estamos a treinar a nossa atenção e, como digo, há uns anos atrás isso se calhar não era tão necessário, porque não tínhamos tantas distrações, portanto a nossa capacidade de atenção e de estar presente no momento era uma. Hoje em dia, com essas distrações e com esses estímulos, temos que ter, digamos, este cuidado também na nossa saúde mental e encontrar esses espaços de tempo, quer de forma mais dedicada, quer de forma mais integrada para o fazer. Então, a rotina do nosso dia-a-dia hoje leva-nos muito a andar naquilo que chamamos o piloto automático. E eu queria falar aqui um bocadinho de piloto automático. Antes disso, vou beber aqui só um bocadinho de água. O que é isto do piloto automático? Ao fim e ao cabo é quando nós agimos sem grande consciência, não é? Quando a nossa consciência está um bocadinho turva. Vamos empurrando a vida com a barriga, como às vezes nós dizemos em português. E o piloto automático tem as suas vantagens. Eu também não gosto de dizer que nós não devemos andar em piloto automático, porque ele tem as suas vantagens. Quando nós adquirimos, por exemplo, a capacidade de fazer determinada tarefa, como andar, a começar a caminhar, como as crianças, não é? Ou começar a cozinhar, saber passar a ferro, conduzir, qualquer competência dessas, quando nós começamos a adquirir essa competência, a nossa atenção está muito restrita para aí, porque tem mesmo que estar. Mas naturalmente isso impede-nos de estar atentos a outras coisas, não é? Até porque a questão do multitasking é um pouco um mito. Eu digo, o multitasking, o fazer várias tarefas ao mesmo tempo, não é bem um mito, é possível fazer. A multiatenção, ou seja, o conseguir estar com a atenção simultânea em tudo ao mesmo tempo é que é biologicamente não possível ou impossível. Mas ainda assim, quando nós vamos adquirindo, digamos, esta habilidade, estas competências nestas tarefas, isso faz com que nós consigamos estar atentos a outras coisas. Portanto, é ótimo que eu consiga mexer a sopa sem estar a pensar conscientemente nisso, com que eu consiga conduzir com alguma atenção, mas também de certa forma não estando com toda a consciência no movimento que estou a fazer. Portanto, o piloto automático tem o seu quê de positivo, ajuda-nos a resolver problemas de forma muito instantânea, às vezes, quando é necessária essa reação rápida, até de defesa, mas se pensarmos um pouco, este piloto automático em que nós andamos, há um estudo muito engraçado da Harvard que nos diz que nós, cerca de 47% do tempo, andamos a divagar, portanto andamos mesmo em piloto automático, não estamos com a atenção presente naquilo que nós estamos a fazer, a nossa cabeça anda normalmente no passado ou no futuro, portanto, de facto andamos muito tempo da nossa vida em piloto automático. Isto tem também as suas desvantagens e uma das desvantagens é precisamente nós não conseguirmos vivenciar os momentos com a intensidade e com a experiência sensorial que podíamos ter, não é? É como se estivéssemos a visualizar uma paisagem meio às escuras, portanto vivenciamos qualquer coisa, mas não vivenciamos totalmente. Eu às vezes também dou o exemplo de estar a conduzir numa estrada, quem tem experiência de estar numa estrada de carro ou de moto ou de bicicleta, sabe que essa experiência é diferente, não é? Nós vamos exatamente na mesma estrada, mas quando vamos de moto ou de bicicleta, aquilo que nós conseguimos sentir e observar é muito mais intenso, seja às vezes coisas mais agradáveis, como o perfume de uma flor, seja às vezes coisas mais desagradáveis, não é? Como um cheiro mais desagradável e que nós no carro mal sentimos, mas vivemos com mais intensidade, com mais clareza, não é? Com mais pixels na nossa visão. Então em piloto automático nós perdemos parte dessa vida, digamos assim. Por outro lado, andar em piloto automático faz-nos andar, como eu dizia, mais no passado e no futuro, nós não estamos no momento presente. E normalmente quando andamos no passado ou no futuro, que é algo importante, obviamente, refletirmos no passado e planearmos o futuro, faz não só com que percamos o momento presente e às vezes nós estejamos com tanta atenção à pessoa que está à nossa frente ou à atividade que nós estamos a fazer, mas também provoca muitas vezes ansiedade e stress, porque nós normalmente quando pensamos no passado recordamos algumas coisas boas,
o que é ótimo, mas muitas vezes também queremos trazer essa experiência para o momento presente. Isso traz-nos também alguns sentimentos, às vezes, que não são tão agradáveis, não é? Esta expectativa, mas até na maior parte das vezes, quando pensamos no passado, não sei o que é que vos acontece, a mim acontece, quando eu estou mais a pensar no passado, que é muitas vezes, normalmente estou a ruminar em coisas que não correram tão bem, em coisas que eu devia ter feito e não fiz, coisas que fiz e não devia ter feito, ou que devia ter dito. Obviamente que isso não nos traz emoções agradáveis, não é? Estamos muito presos no passado. E quando pensamos no futuro, seja daqui a 5 segundos, seja daqui a 5 anos, quando começo a pensar nisso, olhem, posso-vos dizer que há meia hora atrás estava aqui a prever o webinar, já estava a visualizar tudo isto e já estava ansiosa com aquilo que, obviamente, que vinha. Estava menos presente no momento que estava a vivenciar há meia hora atrás, não é? Porque quando pensamos no futuro, seja uma coisa até que aparentemente seja até mais agradável, como é o caso deste webinar, seja algo que nos traga um bocadinho maior de ansiedade, traz sempre um pouco esta ansiedade de pensar no futuro. Então, resumindo, este piloto automático pode ser útil, mas quando nós estamos constantemente em piloto automático, ou a maior parte do nosso tempo, perdemos a vivência do momento, andamos mais ansiosos e estressados e perdemos a consciência de nós próprios, do que é que nós estamos a sentir e a vivenciar naquele momento, mas também muito a conexão com os outros. Já devem ter reparado isso certamente, eu reparo muitas vezes que se não estou atenta, e isto acontece muito em família, não é? Com o meu companheiro, com a minha filha, se não estou atenta, obviamente essa desconexão acontece e as crianças são muito boas para nos chamar a atenção disso. Os animais também, não é? Sentem muito a nossa presença ou não e requerem essa presença e às vezes quando nos chamam a atenção é que nós percebemos que não estamos lá. Portanto, o estar em piloto automático faz-nos também desconectar mais dos outros. Então vem a questão, o que é que nós podemos fazer para sair um pouco deste piloto automático? E neste caso também o que é que eu costumo fazer, o que é que eu aprendi a fazer para sair disto que eu sentia que era o piloto automático, que era a maior parte do tempo andar de tarefa em tarefa, preocupada com o fazer e ter pouco tempo para parar, para me sentir, para sentir os outros. E aqui já agora só um parêntese que faço em relação ao tempo, porque nós sentimos sempre que não temos tempo para fazer ainda mais alguma coisa, como uma prática de mindfulness ou como exercício. E eu por acaso esta semana vi, acho que foi no Facebook, alguém que publicou um post que eu senti, que achei muito interessante, já o tinha visto antes, mas agora lembrei-me disso. E o post dizia, se sentes que não tens 10 minutos para parar no teu dia, então é porque precisas parar 30 minutos. E eu acho que isto é muito significativo, porque normalmente é mesmo assim, quando nós mais precisamos de parar e de olhar um bocadinho para dentro, é nas alturas em que estamos mais atarefados, mais estressados e que parece que não temos mesmo tempo para isso. Mas às vezes é importante parar, e vamos ver isso, para depois ir mais longe. E portanto este parar é fundamental para o piloto automático. Então uma das ferramentas que nós podemos utilizar para sair deste piloto automático é aquilo que nós chamamos mindfulness. Vamos pensar um bocadinho o que é isto do mindfulness. Vou convidar-vos, para não ser aqui um monólogo só da minha parte, vou convidar-vos a quem quiser escrever no chat alguma ideia, alguma palavra com que relaciona a palavra mindfulness. E se houver alguém que não relaciona nada, há alguns que aqui estão que já fizeram alguns programas mais prolongados comigo, se calhar vão dar uma resposta um bocadinho mais completa. Mas também é interessante perceber, quem tiver menos experiência com o mindfulness, a que é que isso lhe soa. Eu vou abrir aqui o chat para estar um bocadinho atenta. Estou aqui a reparar também que estavam alguns comentários a dizer que não tinham som, mas suponho que já me conseguiram ouvir, que era aquela questão de eu estar no mute. De qualquer das maneiras, se alguém não conseguir ouvir por alguma razão, às vezes sair do Zoom e entrar ajuda, pelo menos já tive situações dessas. Então, temos aqui estar presente no momento, atenção ao momento presente, presença ativa, viver o momento, consciência do presente, sensação, presença,
Eu, entretanto, vou vendo os nomes e vou sorrindo aqui com os nomes que vou reconhecendo. Obrigada por estarem aqui. Paz, obrigada, Paulo. Então, já estar presente. Então, já há aqui muita consciência de que mindfulness é estar presente, não é? Que tem muito a ver com a presença, muito a ver com a presença consciente. Então, uma das traduções, digamos assim, ou definições de mindfulness é precisamente eu estar atento, portanto, observar. A atenção é aqui um fator fundamental, de facto, do mindfulness. Nós estamos a treinar a atenção, como eu disse há pouco, no exercício físico nós treinamos o corpo, no mindfulness nós treinamos a atenção. Só ver aqui mais alguns comentários, estar no aqui e agora, sentimos completos, sem necessidade de querer agradar a todos e frequentemente, estar presente. É de facto estar presente, é nós observarmos aquilo que acontece dentro de nós, e quando falo dentro de nós, falo na nossa unidade, não é? Nos pensamentos, nas emoções, nas nossas sensações físicas, e também observar aquilo que acontece lá fora. Portanto, o que acontece dentro de nós e aquilo que acontece lá fora. A juntar esta atenção há uma atitude que é super importante, que é o nós conseguimos fazer esta observação com curiosidade, aquilo que nós chamamos de mente principiante, quase como se fosse a primeira vez, e sem julgamento, evitando o julgamento e a crítica, que é das partes mais difíceis aqui da prática de mindfulness. Então, antes de avançarmos um bocadinho com a explicação do que é, e eu vou tentar clarificar também aquilo que não é, vou-vos convidar a fazer aqui cada um uma pequena reflexão. Aquilo que eu vos queria perguntar é, imaginem para vocês, e depois de imaginarem, podem se quiserem partilhar no chat, no bate-papo, algum momento que vocês tenham tido ou que habitualmente tenham, em que vocês sentem que conseguem estar presentes naquele momento, nem que seja por 1 minuto, 30 segundos, e que conseguem estar assim presentes de forma mais completa, com toda a vossa experiência sensorial, digamos assim. Vou dar um exemplo, obviamente que cada um tem os seus exemplos diferentes. A mim acontece-me, agora menos, porque a minha filha já está maior, já tem 15 anos, mas quando ela era bebê e eu ficava aqueles momentos a olhar, a vê-la dormir, para mim era um momento de total presença, em que os meus sentidos estavam todos ali, não é? Nós esquecemos que estamos, o estado de flow, como alguém também dizia ali um pouco, e portanto há momentos em que nós sentimos um bocadinho que estamos mesmo presentes no momento e com os sentidos todos apurados. Às vezes também sinto isso quando estou a comer um belo de um bolo de chocolate, que eu adoro, e estou ali presente com todos os meus sentidos, às vezes nem ouço muito bem. E portanto, olha, tomem assim só 1 minuto, vou-vos dar 1 minuto para pensarem da vossa experiência pessoal, se existiu já algum momento, ou se existe com alguma frequência, momentos em que vocês se sentem mais presentes, no momento presente, e com os sentidos assim mais apurados, a vivenciar mais intensamente o momento. Vou-vos dar 1 minuto de pausa, e depois, quando tiverem alguma ideia que quiserem partilhar no chat, também agradeço. Vou lendo o que vai aparecer. Fluidtasking, na caminhada, a cozinhar, quando estou a cozinhar para os outros, a costurar, a pintar, a desenhar, nas caminhadas no pardão, a passear a cadela de manhã cedo, a nadar, a cozinhar, a caminhar, quando estou a adormecer o bebê, quando estou a cozinhar, na meditação à beira-mar, quando estou no ginásio, a contemplar a natureza, a ouvir música no carro, a voltar do trabalho, beijinhos, nos beijinhos, a fotografar. Já temos aqui muitos exemplos, podem continuar a colocar, quem quiser, e já perceberam que esta experiência todos nós temos, nem que seja por alguns momentos, não é? Alguns mais em contacto com a natureza, que é uma excelente maneira de estar presente, alguns já
em práticas mais meditativas, mais contemplativas. É muito interessante porque há muita gente que coloca a cozinhar também, quando ouço o mar ou a chuva, a cozinhar algo de novo e junto ao mar a ver o pôr do sol, quando estou em consultas a ouvir as minhas pacientes, tão importante, não é? Esta presença na comunicação, no ouvir o outro. Temos aqui exemplos tão ricos, obrigada pela vossa partilha. E aquilo que eu queria transmitir através destas vossas experiências é que desmistificar esta questão do mindfulness precisamente, porque nós às vezes sentimos, ou aquilo que eu ouço da minha experiência que vou ouvindo também dos participantes dos programas e dos amigos com quem vou conversando, às vezes o mindfulness parece algo assim muito transcendental, que não é para nós, que é muito difícil. Não quer dizer que seja fácil, mas é simples. É desafiante porque nós não estamos já habituados a ter esta atenção tão presente, mas é algo que está ao alcance de cada um. E era isso que eu queria dizer, nós não temos que ter nada que não tenhamos já. Cada um de nós já tem esta capacidade de observação e de sentir de forma mais intensa, mais clara, só que por alguns momentos, quando nós tentamos alargar isto a tudo aquilo que nós fazemos, as distrações vêm e, portanto, é mais difícil nós prestarmos esta atenção. Também, adicionalmente a estes exemplos que vocês deram, e portanto, mesmo quem aqui se calhar nos está a ouvir e aqui achava que não tinha experiência nenhuma em mindfulness, já tem, já praticou de alguma maneira. A única questão é que se calhar não praticou de forma intencional essa atenção e essa observação com curiosidade e sem julgamento, mas já teve essa experiência na sua vida. Também se nós repararmos, por exemplo, nas crianças, elas têm naturalmente, quando ainda são pequeninas, depois crescem, vão adquirindo outros hábitos, têm naturalmente esta atitude mindfulness, têm esta mente principiante, observam tudo como se fosse a primeira vez, não é? Quando são muito pequeninos até os olhos abrem mais, não têm este autojulgamento e este julgamento como nós temos já muitas vezes em piloto automático, depois obviamente com a idade vem algum, e têm precisamente esta curiosidade, esta amabilidade que também é tão importante na atitude mindfulness. Então, já vimos dois aspectos fundamentais no mindfulness. A atenção, aquilo que eu estou a fazer é treinar a atenção, a observar, a atitude, com curiosidade, com amabilidade, evitando o julgamento, e depois há um outro aspecto também muito importante que é a intenção. Porque nós estamos a treinar a atenção, eu costumo dar um exemplo, que nós podemos treinar a atenção com boa ou má intenção, não é? Os psicopatas são pessoas muito focadas, no entanto a intenção, onde colocam a atenção, é muito variada, não é? Pode ser muito variada e portanto podemos colocar intenções diferentes nesse treino de atenção e o convite na prática de mindfulness é que essa intenção seja boa para mim, para os outros, para a sociedade. Então este triângulo, que eu costumo chamar de mindfulness, que é a atenção, a intenção e esta atitude, é aquilo que compõe, digamos, o mindfulness. Queria agora só, antes de, obviamente que vamos experimentar um bocadinho hoje, que é também principalmente para quem ainda não teve esta experiência, poder ter um pouco também esta experiência. E depois vou também partilhar convosco um pouco de como é que eu utilizo estas práticas para lidar especialmente com os momentos que estamos a viver agora, a vivenciar agora, está bem? Desta pandemia e todos os desafios, eu não sei se são da pandemia ou das medidas que tomam em relação à pandemia nos traz. Mas antes disso, e ainda em relação ao mindfulness, também acho importante desmistificar aqui um bocadinho e explicar-vos, na minha perspectiva, o que é que o mindfulness não é. Então, uma das coisas que está muitas vezes associada ao mindfulness é esta ideia que o mindfulness é alcançar um estado zen, quase de nirvana. Nós muitas vezes vemos estas imagens das pessoas sentadas em posição, não é, zen, de lótus, até com as mãos. Não quer dizer que não se possa estar assim. A postura é também importante quando nós estamos a treinar a nossa atenção. Mas muitas vezes temos esta ideia, não só que é muito condicionada a determinada postura, mas também que é nós ficarmos em tal estado de limpeza de mente, sem pensamentos, que depois muitas vezes a primeira reação das pessoas é: isso não é para mim, que eu não consigo, a minha cabeça anda a 300 a hora.
não é? Então eu gostava de desmistificar isto e vou já começar desmistificando, dizendo-vos que eu me considero uma pessoa naturalmente estressada. Costumam dizer que eu ando sempre à pressa, sempre à procura do que fazer a seguir, também com alguma tendência para o perfeccionismo. Isto obviamente não quer dizer que faça tudo perfeito, às vezes pelo contrário, mas quer dizer que me traz alguma frustração e algum stress, e portanto eu diria que, apesar de que às vezes as pessoas me sentem muito calma de fora, posso-vos dizer que naturalmente sou muito estressada e que a minha cabeça anda a 300 à hora, e que mesmo com a prática há muitos dias em que anda assim. Então, queria dizer-vos que a prática de mindfulness não é ficarmos sem pensamentos. Há um senhor que é muito importante, pelo menos para nós, que é o Jon Kabat-Zinn, que é um médico que desenvolveu um programa que é chamado MBSR, que é de gestão de stress baseada em mindfulness. É um programa de 8 semanas, que já desenvolveu há bastantes anos, e ele é professor universitário e tem uma clínica em Massachusetts, e começou a acompanhar doentes mais ligados à ansiedade e à depressão que não conseguiam responder à medicação, e ele começou a implementar este programa e teve tanto sucesso que este programa hoje em dia, tal como outros idênticos, já é portanto aplicado em várias áreas de todo o mundo, na área da educação, na área clínica, na área pública. Então só dizer-vos que o Jon Kabat-Zinn é das pessoas que eu considero, digamos, um dos pais do mindfulness, de trazer esta área para a área clínica e também para a evidência clínica, que é muito importante. Então ele costuma dizer que se nós nos tentarmos livrar de todos os pensamentos, a única coisa que nós vamos conseguir é uma valente dor de cabeça. E eu acho que isto é muito exemplificativo. Portanto, a ideia não é nós varrermos os pensamentos, não é como agora no outono varrermos as folhas num dia de vendaval. A ideia é criar espaço. A ideia é nós conseguirmos observar os pensamentos, mas também sem nos deixarmos levar por eles. E, portanto, não é obrigatoriamente varrer os pensamentos da cabeça. Portanto, é normal que eles venham, e posso-vos até dizer que às vezes, quando iniciamos a prática, e muitas vezes já com prática de anos, há dias em que eu me sinto e consigo uma grande calma, já vamos falar também disso, mas há dias em que eu me sento e a minha cabeça parece ali a rotunda do Marquês ou a rotunda da Boa Vista no Porto, não é? Tudo a andar a 300 à hora. Então a prática é mesmo a observação disso, não é nós esperarmos que não haja pensamento nenhum. E penso que o primeiro mito já está. O segundo mito, que às vezes está relacionado, é que o mindfulness está conectado com uma experiência religiosa, ou encaixada a prática de mindfulness dentro de uma experiência religiosa. E quando nós falamos de mindfulness, obviamente que dentro do mindfulness há práticas de meditação que têm toda esta história de várias religiões, portanto, de forma mais, digamos, espiritual, mais contemplativa, mas o mindfulness foi precisamente também trazer essas práticas de treino de atenção para um contexto secular. Portanto, queria-vos também desmistificar isso, que a prática de mindfulness pode perfeitamente ser feita em contexto secular. Obviamente depois cada pessoa é uma pessoa diferente e tem as suas experiências que eventualmente podem ser diferentes. Outra dos mitos também que existe e que é muito importante nesta fase também de pandemia em que há tantas pessoas que procuram ferramentas, é que o mindfulness é quase como uma ferramenta milagrosa, não é? Eu que venho da área da farmácia, quem me dera que fosse assim um pacotinho com os comprimidos, tomávamos o comprimido e ficávamos todos já mais calmos, mais presentes em cada momento. Mas não é assim. O mindfulness, como o nome indica, é uma prática. E como prática exige disciplina, não é? Exige prática. O Carlos que está aqui, ele costuma brincar a dizer que é necessário os 4 P's, não do marketing, mas do mindfulness, e que são prática, prática, prática e paciência. E portanto é muito importante esta questão também das expectativas que nós temos. Obviamente temos vários benefícios, eu vou-vos falar agora, quando vos contar do que é que eu acho que pode trazer de bom a esta fase mais desafiante que estamos a viver, e obviamente que traz alguns benefícios, mas eu diria que a prática do mindfulness
é única em cada prática que nós fazemos. Ao contrário, se calhar, de outro tipo de treinos ou de competências, não é? Se eu quero adquirir conhecimentos de alemão e começo a aprender alemão, eu começo com alguma dificuldade, provavelmente, eu não sei nada de alemão, mas começo a adquirir essa competência e vou praticando, disciplina, e quanto mais prática tiver e maior disciplina, melhor eu fico em alemão. E é como se não recuasse, não é? Portanto, todos os momentos em que eu depois falar alemão, a não ser que deixe de falar alemão, eu tenho, digamos, mais e mais competências, vou, digamos, incrementando. Na prática de mindfulness, a disciplina, digamos assim, é fundamental para eu conseguir obter mais benefícios. Eu tenho que praticar, quer de forma mais dedicada, quer de forma integrada nas tarefas que já faço no dia a dia, mas também é verdade que a prática por si só é essa, é eu estar presente no momento com aquilo que é, com o que está a acontecer no momento. É deixar o fazer, como eu costumo dizer, para ser, não é? Para sentir o que é que eu sou naquele momento, o que é que eu estou a sentir e qual é a minha situação no momento. E como isso é diferente em cada momento que eu vivo, é quase como se cada prática fosse única. Por isso é que às vezes, mesmo com anos de prática, como eu dizia há pouco, tenho momentos em que ao fazer determinada prática eu me sinto logo imediatamente mais calma, mais serena, mais consciente, mais preparada para agir no mundo. E há outras fases ou outros momentos de prática em que sinto este rebuliço todo interno. Então é a observação desse rebuliço de emoções agradáveis e desagradáveis que são a prática por si só. Já repararam também, este webinar o título que demos é Inteligência Emocional e o Mindfulness, e queria só salientar aqui esta conexão, não é? Porque parece que só estamos a falar de Mindfulness, e a inteligência emocional está automaticamente relacionada. A prática de Mindfulness é uma das ferramentas que nós podemos utilizar para desenvolver a nossa inteligência emocional. Para quem está, a inteligência emocional é um conceito já mais conhecido, não é? Principalmente devido ao Daniel Goleman, que trouxe, digamos, maior conhecimento nesta área em termos de divulgação de livros, inclusive na liderança, portanto, em várias áreas. E a inteligência emocional, que já vimos e há imensos estudos que demonstram a importância que tem nas diversas áreas da vida, para além da inteligência mais cognitiva. A inteligência emocional tem muito a ver com a autoconsciência, portanto o autoconhecimento, com a autogestão ou a autorregulação emocional portanto com o conhecimento dos nossos recursos internos e de saber de alguma maneira regulá-los e utilizá-los, mas depois também no reconhecimento do outro, não é? Na relação interpessoal e até nas conexões a nível social. E reparem que nós estamos a dizer que mindfulness é eu conseguir observar com atenção aquilo que acontece dentro de mim, isso é a autoconsciência, é autoconhecimento. Através desse autoconhecimento eu consigo me autorregular, esta observação dos meus pensamentos e das minhas emoções, mas sem me deixar arrastar por elas, entendendo que elas são experiências que eu tenho, mas que não são a minha identidade, permite-me essa autorregulação e obviamente na conexão com os outros eu só consigo melhorar essa conexão, essa empatia, essa compaixão, essas relações sociais, essa consciência também social, quando eu consigo reconhecer, primeiro gerir-me melhor a mim mesma e depois reconhecer também e observar sem julgamento o que está a acontecer aos outros, não é? E reparem, este sem julgamento não quer dizer que concordemos, mas quer dizer que observamos quase de fora, não é? Como se fôssemos um observador sem entrar nestes pilotos automáticos que automaticamente temos de julgamento. Então queria aproveitar para partilhar convosco, antes de partilhar convosco qual é o efeito que eu sinto destas práticas nos tempos que correm, vou-vos convidar a uma pequena prática,
Está bem? Não vai durar muito, não se vão deixar dormir, suponho. Nós também definimos aqui 1 hora para a nossa conversa e, portanto, só permite uma pequena prática, mas obviamente que as práticas, o que nós chamamos práticas dedicadas, que são práticas de meditação mindfulness, podem durar 5 minutos, como podem durar 40 minutos, 1 hora. Nós vamos fazer aqui uma mais pequena, cerca de 5 minutos. Antes disso, também só clarificar, que não disse antes, que existem vários tipos de práticas de mindfulness. Existem aquilo que nós chamamos de práticas dedicadas, que é eu dedico um tempo para treinar a minha atenção. Vamos imaginar novamente o treino físico, é como eu ir ao ginásio durante meia hora, ou decidir correr ou andar durante 1 hora. Portanto, há um tempo do meu dia que eu dedico àquilo. Mas depois também há aquilo que nós chamamos as práticas integradas, e isso também eu queria desmistificar aqui um pouco, porque o sentar e o estar a meditar tem efeitos absolutamente fantásticos, é como tem efeitos mais a longo prazo, mas nós também sabemos que o nosso principal desafio é no nosso dia-a-dia, quando estamos em conexão com os outros ou quando nos temos que gerir a nós próprios. Então, o integrar essa qualidade de atenção e de observação que temos quando estamos a fazer uma prática dedicada em coisas que nós fazemos no dia-a-dia é fundamental. Então isto é o que nós chamamos de práticas integradas. Então, comparando novamente com o exercício físico, se eu quiser integrar este treino físico no meu dia-a-dia sem dedicar um tempo específico, o que é que eu posso fazer, por exemplo? Posso, em vez de subir o meu elevador, subo as escadas. Portanto, é uma tarefa que eu tenho que fazer já regularmente, não é? Tenho que subir até ao 2º andar, imaginem, que é o caso. Em vez de subir de elevador, subo as escadas e sei que estou a treinar o meu corpo mesmo sem dedicar um tempo específico para isso. Ou paro o carro um bocadinho mais longe e vou andar para o trabalho, não é? Este tipo de coisas. Então, na prática integrada do mindfulness, vou-vos dar um exemplo, eu, por exemplo, que gosto muito de café, quem não gostar pode ser um chá, em vez de engolir o café assim de repente sem dar conta do que estou a fazer, que é o que me acontece muitas vezes, ainda por cima eu gosto do café frio, ponho água e aquilo ainda vai mais rápido, é eu conseguir beber o café com consciência de que estou a beber o café e, portanto, com a sensação mais intensa do sabor, do sabor até que fica depois de eu engolir, da temperatura, não é? De como é este líquido, ou sei lá, comer uma peça de fruta, ou tomar banho em vez de estar a pensar em 300 pessoas e no que é que eu tenho que fazer, ter maior consciência da água a cair no meu corpo, não é? Uma maior consciência corporal. Estou-vos a dar aqui só alguns exemplos para clarificar isto, que é encaixar, ou quando estou a falar com alguém, e é tão importante, penso que foi a Márcia há pouco que estava a referir isto, aquilo que nós chamamos de escuta consciente também, eu estar a ouvir o outro, estando mesmo presente e evitando as histórias que nós vamos adicionando, não é? Ou as interpretações, ou até pensar noutra coisa que não é o que o outro está a dizer. Então a vida oferece-nos assim um sem número de oportunidades de integrarmos estas práticas. E depois há uma coisa que nós chamamos micropráticas ou práticas de bolso e que é, eu dedico um tempo, mas assim um tempo rápido. Porque vão ver que a primeira coisa que nós fazemos na prática de mindfulness é parar. E eu costumo dizer, se não se lembrarem de mais nada, parem. Parem um segundo. Também, no outro dia li uma frase, já não consigo referenciar de quem era, e que dizia, não te esforces por ser mindful. Apenas para e observa. É coisa, não é, aparentemente mais simples. Então aqui é parar, de facto, e observar. Agora vamos fazê-lo de uma forma um bocadinho mais prolongada, em 5 minutos, mais ou menos. E então, para isso, vou-vos convidar que estejam numa posição confortável para vocês, mas normalmente aquilo que eu aconselho é estarem num equilíbrio entre uma posição que seja confortável, mas também um certo estado de alerta, não é? Para conseguir ter esta atenção mais presente, talvez a coluna mais direita, se conseguirem os pés no chão, e depois podemos fazer de olhos fechados ou podem estar com os olhos abertos, é uma prática rápida. Eu normalmente aconselho a fecharem os olhos ou baixarem o olhar
só porque nós estamos a treinar a atenção e a primeira coisa para treinar a atenção é tentar eliminar as distrações. É uma questão de lógica, não é? Então, para eu eliminar as distrações, as internas são mais difíceis, então pelo menos as externas, e quando eu baixo o olhar consigo eliminar essas distrações mais externas. E então a primeira coisa que eu vos convido a fazer é tentarem observar, terem só noção do espaço que o vosso corpo ocupa. Um pouco de como é estar sentado, se estiverem sentados, seja onde for. Notar também o peso do vosso corpo, o contacto do corpo com a cadeira ou com o sofá, com a almofada, onde estiverem. Se tiverem os pés no chão, sentir bem os pés no chão, ou se não tiverem os pés no chão, sentirem o contacto do vosso corpo com o suporte, o chão, a cadeira, onde estiverem. E podem também observar o contacto da pele com o ar que vos rodeia. Ter esta noção, não é, de espaço que o corpo ocupa. E reparem que só o facto de nós prestarmos mais atenção ao nosso corpo, muitas vezes torna o nosso corpo um pouco mais vivo, mais intenso, às vezes até parece que fica mais quente, quase como se sentíssemos o nosso corpo energético também. E agora vou-vos convidar a uma coisa simples, mas que às vezes parece desafiante, que é nós observarmos a nossa respiração. A respiração é algo que está sempre connosco, portanto é uma ferramenta a que nós podemos recorrer muito facilmente. Para além disso, também é quase um barómetro do nosso estado interno. Então observem, não se esqueçam da atitude mindfulness que eu falei. Tentem que seja uma observação com curiosidade, com amabilidade e sem julgamento. E notem só como é que está a respiração, não precisam de alterar o ritmo. Só observar com curiosidade se é uma respiração mais lenta, mais apressada, mais forte ou assim mais fraquinha. E para observarem a respiração, se for difícil para vocês, podem concentrar-se num ponto. Por exemplo, há pessoas que é mais fácil o nariz, com o ar a entrar e a sair nas narinas. Também, por exemplo, há pessoas na zona do peito ou na zona da barriga, com o movimento que fazemos com a respiração. Até podem colocar a mão sobre o peito ou sobre a barriga, que ajuda a sentir melhor. E observem com curiosidade o momento da inspiração, quando o ar entra, e o movimento até que o corpo faz. O momento da expiração, quando o ar sai. E a pequena pausa até entre estes momentos. Observem durante algum tempo. Se distraírem, não há qualquer problema, voltem a atenção novamente à respiração. Podem ajudar esse ponto do vosso corpo quase como se fosse uma âncora. E agora, antes de terminarmos, vou-vos convidar a fazer algumas respirações um pouco mais conscientes, digamos assim. Cada um pode fazer ao seu ritmo. A única coisa que vou convidar a que façam é, ao inspirarem, inspirem mais profundamente, deixando mesmo o ar entrar. E na expiração, que é um momento normalmente a que nós não damos muita atenção, normalmente quando nos focamos mais na entrada de ar, observem a expiração e tentem prolongar um pouco mais a expiração, de modo que o ar saia mesmo todo.
Cada um ao seu ritmo, mas inspirando um pouco mais profundamente e expirando, relaxando o corpo, prolongando este momento da expiração. E esta expiração é uma ferramenta super útil para relaxarmos também um bocadinho o corpo, mantendo a mesma a coluna direita, mas por exemplo relaxarmos os ombros, ou os maxilares, as sobrancelhas, zonas que sintamos alguma tensão no corpo. Inspirando mais profundamente e expirando, relaxando o corpo. Inspirando mais profundamente e expirando, relaxando o corpo. E ao vosso ritmo podem ir abrindo os olhos com calma, caso os tenham fechados. Podem aproveitar para observar um pouco também o espaço à vossa volta. Às vezes quando terminamos uma prática parece que fica assim tudo mais quase novo à volta. E voltamos agora um pouco à atenção novamente aqui. Foi assim quase uma microprática, só para vos dar um gostinho daquilo que pode ser a prática de mindfulness de forma mais dedicada. E agora convidava-vos assim rapidamente, estou a ver aqui o tempo, caso queiram partilhar no chat também o que é que sentiram, se sentiram alguma coisa, e pode ser tudo, está bem? Quem não sentiu nada pode dizer não senti nada, quem se sentiu mais nervoso pode dizer senti mais nervoso, quem sentiu outras coisas pode partilhar o que sentiu, está bem? Então convido-vos a partilhar aqui algumas coisas que eu vou lendo: serenidade, calma, relaxada, alívio, paz, calma. Já estava noutro lugar, vocês são muito generosos, sentiram-se todos mais calmos, paz, tranquilidade, senti o meu estado emocional. Isto é muito importante, porque o estado emocional às vezes é muito calmo, outras vezes é uma revolução que vai cá dentro. Obrigada, não estava cá. Despreocupação, tranquilidade, tranquilidade, tranquilidade. Obrigada. Já temos aqui algum feedback, podem continuar a dar, leveza. E queria só aqui para terminar esta parte da prática e passar aqui a dizer-vos rapidamente também como é que podemos trazer isto para o dia a dia, dizer-vos que a experiência é mesmo diferente para cada um, e aqui foi boa, portanto, perceberem que às vezes só o facto de nós treinarmos a atenção durante breves minutos é uma coisa tão simples, esta atenção focada na nossa respiração, mas às vezes tão difícil que nós tentamos focar e ao fim de 5 segundos já estamos distraídos. E portanto que é uma questão também de prática, mas que também pelo facto de nós só o fazermos às vezes durante 1 minuto, 2 minutos de pausa, isso já nos traz uma sensação de só paragem, e o foco em nós, no ser, no observar, já nos traz por si só uma sensação de calma e tranquilidade, que é um dos maiores benefícios da prática de mindfulness. Só acrescentar que há pouco eu disse que treinamos a atenção, mas na realidade nós treinamos a atenção e a distração, ou seja, treinamos também uma capacidade, nós temos uma competência que é aquilo que nós chamamos a meta-atenção ou metacognição, de saber se estamos distraídos ou não. Então uma coisa que eu queria deixar aqui muito claro: a distração não significa que estamos a praticar mal, significa que estamos a praticar porque já demos conta que estávamos distraídos, e isso é também a prática. Então muitas vezes há esta ideia de que eu para isto, para a prática correr bem, quer dizer que eu consegui estar sempre atento, aquilo que nós vulgarmente chamamos concentração, não é? E a concentração não é mais do que eu estar atento, e quando me distraio, que é normal, acontece a todos, e dou conta que estou distraída, com a prática mais disciplinada eu dou conta que estou distraída mais rápido, mas vou-me distrair à mesma. Quando dou conta que estou distraída, tenho esta liberdade de voltar novamente a atenção para o foco, neste caso seria para a respiração.
quando os nossos miúdos e os nossos alunos, não é? Nós tantas vezes dizemos concentra-te, concentra-te, e é importante ter esta noção que não é possível estar 100% do tempo atentos e que tem muito a ver com esta nossa capacidade de dar conta que estamos distraídos e de ter esta competência e esta escolha de voltar novamente a atenção para aquilo que queremos. Então, para finalizar, desafios desta pandemia e de todas estas medidas que pessoalmente a mim me deixam tão transtornada, posso dizer mesmo com muita prática, mexem muito com o meu estado emocional, provocam muitos gatilhos emocionais em mim que me deixam mais triste, mais frustrada, mais revoltada, independentemente das opiniões de cada um, não é? E vemos aqui dois extremos e depois algumas opiniões mais medianas. Tudo isto nos provoca uma grande agitação. Nós não conseguimos observar com clareza e não conseguimos agir com maior clareza e sabedoria se não pararmos primeiro. E aí, digamos, é o primeiro benefício destas práticas em qualquer momento, mas principalmente em momentos desafiantes como aquele que estamos a viver. Se eu não parar, eu não vou conseguir esta calma, este momento de calma para conseguir ter uma escolha mais adequada, seja ela qual for. Então, esta calma, primeiro, para eu conseguir afastar-me das distrações, e hoje em dia temos muitas, não é? A televisão está-nos a dar imensas distrações, a opinião dos outros está-nos a dar imensas distrações, as medidas que tomam são para nós gatilhos e distrações, e portanto eu conseguir afastar-me dessas distrações para um momento mais de atenção em mim, para conseguir perceber melhor o que está a acontecer, e depois também eu conseguir gerir melhor todos estes triggers, todos estes gatilhos que me afetam emocionalmente e que podem ser gatilhos externos, de uma notícia que ouço, de algo que eu tenho que fazer, sei lá, como usar máscara na rua, ou até de ver alguém sem máscara na rua e eu acho que tem que estar. Tudo isto são gatilhos externos que nos afetam emocionalmente, mas também gatilhos internos. Se eu sinto raiva, isto é um gatilho interno muito grande para mim. E quando nós estamos com estes gatilhos e reagimos emocionalmente em piloto automático, posso-vos dizer que fisiologicamente, isto está estudado, é aquilo que nós chamamos sequestro da amígdala, a nossa parte mais emocional, que está ligada à nossa zona límbica, para quem gosta mais de neurociência, fica comprometida a ligação que essa zona tem com a parte mais cognitiva do nosso córtex pré-frontal, que é aqui da frente. Por isso é que nós temos a sensação que nem conseguimos pensar direito, não é? Muitas vezes nós dizemos nem tenho a capacidade de pensar. E isso é excelente quando eu tenho que me defender rapidamente, quando há um incêndio, quando há um acidente, eu tenho que me afastar, mas no dia a dia faz-me reagir em piloto automático e muitas vezes aquilo que eu obtenho é um impacto que é muito diferente da minha intenção. Então, prática de mindfulness, o que é que me traz neste momento? Traz-me fundamentalmente uma paragem, calma interior, para eu depois, quer emocionalmente, quer cognitivamente, conseguir partir deste conhecimento mais profundo do que é que eu estou a sentir, de que emoções é que estou a sentir, sejam agradáveis ou desagradáveis, mas também conseguindo observá-las como experiências que eu estou a ter, eu consigo depois reagir mais de acordo com a minha própria intenção e conseguir ter esta capacidade de escolha onde é que eu vou aplicar a minha atenção e a minha intenção, e isso traz-nos sabedoria. Então, dois aspectos fundamentais para mim pessoalmente e acredito também para vocês neste momento: a prática de mindfulness pode-me ajudar a parar, a atingir este estado de calma interior, conseguir observar com maior clareza o que é que está dentro de mim em termos de pensamentos, de emoções, também em termos de pensamentos, o que é a crítica, a autocrítica, o autojulgamento, ou o que é que são na realidade os meus valores, o meu propósito e as minhas crenças, isso é autoconsciência e autoconhecimento, mas também conseguir observar com essa calma e essa clareza os outros,
o que é que os outros estão a sentir para conseguir criar mais conexão e empatia neste momento que nos leva a tanta desconexão e também a nível social. E aí eu vou agir de forma mais efetiva, mais construtiva, mais colaborativa, mais de acordo com a minha intenção. Se isto é um processo fácil, não é. Eu gostava que isto fosse um processo muito fácil, muito milagroso para os tempos que correm, que nos ajudassem a trazer maior clareza a todos, assim de forma instantânea, mas da minha experiência pessoal tem sido uma ferramenta muito positiva e com muita eficácia para mim e para aqueles que eu conheço também que o praticam. Já estamos aqui, pronto, a ultrapassar um bocadinho o tempo, queria só deixar-vos em aberto, caso alguém queira colocar alguma questão, dizer-vos também que nós, obviamente aqui foi assim um pequeno resumo e que nós podemos obviamente fazer isto de forma mais aprofundada. Nós na The School of We temos alguns programas com mais tempo, temos um que é o Search Inside Yourself, que vou dar com a Inês, que está aqui presente e que tem 16 horas, em que vamos mais a fundo aqui às competências de inteligência emocional, às práticas de mindfulness e outras ferramentas. E depois temos um curso de introdução ao mindfulness que é de 8 horas, portanto um bocadinho mais curto, mas que nos permite ir um bocadinho mais a fundo. Mas não se preocupem com essa informação, nós vamos enviar aos que estão no webinar também depois essa informação, caso estejam interessados. Queria mesmo saber se alguém tem assim alguma questão, desculpem não ter deixado assim tanto tempo agora para o final, mas abre espaço para qualquer comentário, para qualquer questão que tenham em relação a estes assuntos, estejam à vontade aqui por colocar em chat, ou se 2 ou 3 quiserem por voz também podem. Podem colocar a mão se quiserem, ou fazer algum sinal se quiserem colocar também por voz. Tenho aqui umas mensagens bonitas a desejar sorte, obrigada. Obrigada. Sim, algumas pessoas que eu não vejo há muito tempo, com vontade de conversa e que eu agradeço tanto e fico tão feliz de estarem aqui presentes e muitas delas a verem-me numa faceta diferente à que estão habituados a ver, pessoas de quem eu gosto muito. Obrigada Isabel, obrigada Patrícia, obrigada Romana, a todos. Não há mais questões, nada que tenha surgido. Obrigada, se calhar vou finalizar, vou recebendo aqui os chats que são muito simpáticos, de agradecimento por esta partilha. Primeiro, fico muito feliz de poder partilhar aquilo em que acredito e que me tem servido tanto, eu acho que não há nada melhor do que isso. Dizer-vos também que se gostaram da prática, e esta foi muito curta, nós na The School of We temos gratuitamente alguns áudios distribuídos na nossa área de recursos, com várias práticas um bocadinho mais longas, também alguns artigos, caso queiram ver, e hoje em dia também já há muitos áudios guiados, é fácil aceder a eles em português ou noutros idiomas, e espero ver-vos em breve também, obrigada. Se calhar vou encerrar, vou ficar aqui a ver os vossos comentários, mas de certa maneira vou encerrar este webinar, que me dá muita vontade de repetir, portanto, muito provavelmente em breve teremos outro sobre o mesmo tema, sobre outro tema parecido, e dizer-vos que foi um gosto enorme estar aqui convosco. Até à próxima e espero ver-vos em breve. Um beijinho, acho que vamos parar a gravação e obrigada a todos. Até à próxima.